Qual é a relação de vocês com platina? Pois pra mim nunca foi o principal quando eu estou jogando algo. Ainda mais eu tendo uma wishlist gigante de jogos devido a eu ter começado a jogar videogame tarde. Eu sempre preferi, ao terminar um, ir para o outro, ao invés de ficar no mesmo jogo e fazer 100% dele. E não é por eu não gostar de platinas, ou algo do tipo. Pois eu até queria ter algumas, mas sempre batia em alguma coisa que me fazia desistir. Ou eu teria que rejogar mais de uma vez para pegar conquistas muito específicas e ainda usar guia para não perder nada. Ou simplesmente tinha conquistas absurdas que eu olhava e pensava, melhor não. Talvez o jogo que eu mais cheguei perto de querer platinar foi Persona 4, pois fiquei tão viciado nele que naquele ponto eu poderia ficar mais 100 horas fácil. Mas já estava há 4 meses jogando Persona, então preferi parar e seguir em frente. E depois disso, nenhum outro jogo me despertou a vontade de platinar. Nenhum jogo, até conhecer Dread. Oi, meu nome é Clayton e eu tenho uma visão bem mista sobre platinas, pois ao mesmo tempo que eu acho desnecessário mais do que dobrar o tempo de jogo caçando troféus, e inclusive alguns super raros e extremamente difíceis de conseguir, com o único propósito de ter um selo ou um troféu do lado do jogo. Mas também não nego que tive vontade de fazer isso já, pois de fato é muito tentador, não vou mentir. Pegar um jogo que você gosta muito e finalizar ele em 100% é algo que chama muita atenção. E também é uma forma de aproveitar mais tudo aquele jogo que você gostou tanto tem para oferecer. E é aqui que chegamos em Dread, pois para mim ele se encaixa perfeitamente na última opção. Eu comecei Dread sem muita expectativa, pois a proposta era muito boa, um RPG de pesca, com muito estilo e originalidade. Eu estava muito curioso, então eu comecei. Em Dread controlamos um pescador, que naufragou e foi parar em uma ilha chamada Medula Maior, sendo ajudado pelo prefeito da cidade. E agora precisamos pescar com um barco cedido por ele para pagar nossa dívida. Nesse jogo, a pesca é a mecânica principal do jogo. Navegar, achar peixes, pescar, ou usar redes de arrasto, ou covos para pegar crustáceos, mas tudo gira em torno da mesma mecânica. Simples, mas bem feito. E o elemento de RPG vem com isso. Formas diferentes de pescar, a evolução do barco e a melhora dos equipamentos, novas habilidades especiais. Literalmente um RPG de peixe. Nesse início somos apresentados ao peixeiro e à carpinteira, do qual vamos comercializar e melhorar nosso barco. São os dois primeiros personagens que conhecemos no início do jogo. O começo em Dread pra mim é uma das melhores partes olhando agora, pois desde a primeira vez que navegamos pelos mares, com toda essa ambientação perfeita da Inglaterra no século XIX, sobre barcos pesqueiros e caças-baleias, e principalmente histórias e lendas de pescadores em alto mar. A sensação de pegar o primeiro peixe, de avançar mais no mapa pela primeira vez, de conhecer os primeiros upgrades, todo o primeiro contato com o jogo pra mim foi muito mágico. E agora, depois de zerar, eu percebo isso. Talvez seja essa sensação boa que eu ainda não compreendia, o fato de estar gostando muito que me fez tentar platinar ele mais pra frente. Eu estava me divertindo muito nesse começo, descobrindo as coisas e navegando. Porém, em pouco tempo de jogo, ao achar um peixe deformado, é que a história começa a avançar de fato. Pois dentro desse peixe achamos um lenço, que ao entregar para essa figura misteriosa aqui, entramos na missão principal do jogo. A história de Dread gira em torno de acharmos 5 itens específicos no mapa do jogo, e entregarmos para o colecionador, que mora nessa ilha aqui. E detalhe, que no início do jogo eu estava morrendo de medo de ir até aí, e no final do jogo eu estava andando nisso. E bem, a primeira relíquia está em torno da própria ilha de Medula Maior. Vacilando um pouco, achamos e entregamos ao colecionador. E como recompensa, ele lê frases em um livro misterioso e ganhamos uma habilidade, um dash. Acho que não é surpresa pra ninguém que Dread não é só um jogo de pesca, mas sim traz muito do conceito do horror cósmico de Lovecraft. E contrariando o que eu penso sobre isso, de que essa parada de horror cósmico já está saturada, aqui faz muito sentido, pois o horror cósmico se resume ao medo do desconhecido. E isso combina perfeitamente com o jogo de pesca marítima, o local da Terra do qual temos menos conhecimento. Todo o conceito de mar é frequentemente envolto em mistério e loucura. Se tem um conceito que combina naturalmente com o terror de Lovecraft, é este. Então Dread consegue ao mesmo tempo ser um jogo de pesca, relaxante e divertido, mas transpor de maneira tão perfeita o horror cósmico e o medo do desconhecido. Então, em um mesmo jogo, estamos relaxados e tranquilos, e em minutos depois, estamos em profundo terror ao sair à noite. Sério, Dread consegue ser assustador às vezes, como quando chegamos na segunda ilha e vemos a profundidade esmagadora do oceano. Aquilo me assustou um pouco. E provavelmente iremos descobrir algo ainda mais profundo nesse conceito enquanto buscamos por essas 6 relíquias que o colecionador pediu. O colecionador me mandou para os penhascos da tempestade,
em busca da caixa de música. E a partir daqui o jogo segue um padrão de exploração e sidequests que precisamos fazer para achar cada relíquia. Como resolver o caso desses dois irmãos que estão brigados, pois um roubou algo que era deles e acabou perdendo. Então precisamos achar esse artefato perdido, devolver ao outro irmão e conseguir os explosivos para progredir de fase. Para só aí podermos achar a caixa de música. E também temos a caixeira viajante, que além de servir para o mesmo propósito que o peixeiro e a carpinteira, só que fora do lobby, nos vende peças de pesquisas que usamos para aprender vários melhores e motores melhores. E também peças de metais, que são peças que usamos para melhorar nosso barco. Porém, foi logo depois desse começo, ao procurar pela segunda relíquia, que comecei a perder um pouco o interesse por Dread. Acho que por eu ter iniciado outro jogo que me atraiu mais naquele momento, acabei deixando Dread de lado, já com um gosto mais amargo por ter pausado em um momento mais fraco. Por um momento, eu até achei que o jogo não seria de fato para mim, que eu seria mais um que não conseguiria apreciar o jogo do jeito certo. Até eu eventualmente retornar ao jogo. Quando eu retornei e voltei a caçar as relíquias, em algum momento, entre explorar esse mapa, conversar com os moradores locais, pescar, achar itens, em algum ponto aqui foi que eu de fato consegui entender o valor desse jogo. Dread tem uma mecânica totalmente baseada em uma única ação, a pesca, e fazer a gente viver como um pescador. Então tem um loop frequente de pesca, evolução e mais pesca, durante o jogo inteiro, mudando o mapa, as formas de se pescar e os tipos de peixes que encontramos. Aquelas missões de achar as relíquias para ir para o final do jogo é a consequência e não o principal. E devo dizer que isso é perfeito. Quando o jogo finalmente clicou para mim, eu me peguei me divertindo mais com as coisas simples do jogo do que com o objetivo principal. Isso ficou muito claro na Bacia Estelar. Enquanto a missão principal me pedia para recuperar um simples colar, eu me vi muito mais interessado em ajudar a pesquisadora do posto avançado. Eu passei horas coletando espécimes específicos para ela, não por obrigação, mas porque o jogo me instigava a explorar aquele recife e tentar achar e pescar aqueles espécimes específicos para ela. Teve algo de muito recompensador em montar o dispositivo para afastar a criatura gigante do centro da bacia, só para poder pescar em paz ali. Foi nesse momento, ignorando o colecionador e focando nos problemas daquela pesquisadora, que eu percebi que as sidequests eram na verdade a alma do jogo. Ficar pescando, vendo as diferentes espécies que o jogo tinha e suas mutações, pois basicamente cada espécie de peixe nesse jogo tem uma variação mutante, tentar completar aquela enciclopédia, testar diferentes formas de pesca e etc. Como o rei diz que ao equipar permite pescar peixes ao navegar, e até espécimes que só podem ser pegas assim, ou os covos para pegar caranguejos ou outros tipos de peixes específicos. Eu me dei conta que fazer o conteúdo secundário era muito mais divertido que o principal. E tudo faz sentido, porque algumas pessoas simplesmente não gostaram do jogo ou acharam chato, e outras se empolgaram mais. É essa relação com ele que faz ele ser de fato especial, ao ponto de que, para mim, vira quase um jogo conforto. Um que eu poderia facilmente abrir um novo jogo quando eu quero relaxar, e apenas me divertir pescando e contemplando a beleza. Mas essa beleza e conforto foram colocados à prova quando eu decidi cruzar o oceano, em direção às próximas relíquias. Foi saindo das águas calmas do início que eu entendi que esse jogo queria me tirar da zona de conforto. A terceira ilha, Praia Torta, foi onde o jogo me deu um tapa na cara. Aquele labirinto de raízes e aquela criatura que te caça lá dentro transformaram meu jogo conforto em um teste de nervos. E a quarta ilha piorou isso. O mar parou de ser um lugar de contemplação e virou um campo minado, com essas criaturas chatas que ficam te caçando o tempo todo. Mas, curiosamente, foi no meio dessa tensão, enquanto eu tentava desviar dos monstros da Praia Torta, que um pensamento estranho surgiu. Eu não quero que isso acabe. Eu percebi que mesmo com medo, eu ainda queria explorar mais aquele mar. Foi ali que a ideia da platina nasceu. Eu não queria apenas zerar, eu queria ver tudo que o jogo tinha para me mostrar, mesmo as mais terríveis. Eu achei que seria uma platina incrível, pois eu amava o jogo. Mal sabia eu. Então, depois de ajudar esse aviador a se vingar de seus companheiros na Praia Torta e de participar de um culto bizarro nos Espinhos do Diabo e finalmente achar todas as relíquias, eu posso ir para o fim do game. Ao dar todas as relíquias ao colecionador, ele sobe a bordo do navio e nos leva para um ponto do mapa específico. E ao chegarmos lá, isso acontece.
Caralho, muito foda e... Pera, acabou? Nunca vi um final ser tão épico e broxante ao mesmo tempo. Depois eu descobri que o jogo havia um final secreto, o final bom, que confesso que me deu trabalho para fazer. Por um instante eu achei que meu jogo havia travado e eu não iria conseguir pegar essa conquista. Mas após conseguir, falando com a faroleira, roubando o livro do colecionador e indo sozinho até o ponto marcado, eu libero o final bom. Sendo sincero, eu acho esses dois finais meio fracos. O primeiro é mais épico, mas acaba do nada. Por isso que a história principal, com toda essa caçada por relíquias e esse final, ficou bem em segundo plano para mim durante o jogo. Pois o que eu mais gostava era o conteúdo secundário dele. Então depois de zerar, eu pude de fato começar minha platina. Bem, de primeira, eu revisitei cada parte do jogo limpando o que podia. Começando nas medulas, fui atrás de todos os peixes e fazendo todas as missões que tinham. Também fui atrás das conquistas que podia fazer no momento. E claro, tentar ocupar o barco o máximo que podia. Fiz isso em todas as ilhas. E sério, essa foi a melhor parte do jogo. Ficar caçando cada espécie de peixe do jogo e suas anomalias. Ver aquela enciclopédia enchendo foi muito satisfatório. Pois tem tantas formas diferentes de se encontrar e pescar. Peixes que só aparecem à noite. Ou tem outros que são de mar aberto e mais difíceis de localizar e pescar. Tem peixes raros que precisa procurar muito bem em cada canto para achar. E estava indo muito bem. Até eu descobrir que para platinar o jogo eu preciso dos troféus das DLCs. É sério, isso me desmotivou um pouco. Ter que comprar as DLCs para poder platinar o jogo me entristeceu. Mas eu queria muito, pois seria minha primeira platina. Então aproveitei que era fim de ano e comprei as duas DLCs na promoção. O capitalismo me pegou. Para ter o troféu da platina eu tive que abrir a carteira. Um disclaimer aqui, eu estava jogando Dread pela GOG, pois resgatei o jogo de graça por lá. E como foi nessa plataforma que eu joguei, foi nela que tentei platinar. Para muitos pode não valer, por não ser na Steam, mas para mim o que vale é o que eu completei o jogo independente de onde foi. Comecei as DLCs pelo The Iron Ring, onde aparece essa plataforma de perfuração, do qual podemos ajudar, basicamente dragando caixas de material que foi perdido pelo mapa, assim permitindo que eles possam continuar a perfuração. A história dessa plataforma também está em navegar pelo mapa captando recursos, ir até essas manchas de óleo que aparecem no mapa e coletar espécimes de peixes específicos nessa zona. Como dá para ver, a DLC segue o ritmo do jogo normal, dragar materiais, pegar peixes, evoluir o barco com os recursos que obtivemos, que é a parte mais legal falando a verdade. Tem uns itens muito interessantes que daria para brincar bastante durante o jogo, mas acaba que eu não usei muitos. Mas foi nessa DLC que minha vontade de platina meio que começou a se desgastar. Eu comecei a perder um pouco o interesse no jogo, mesmo amando todo esse mundo, ficar navegando por ele tanto tempo, mesmo após zerar, me pareceu meio chato. Como se eu tivesse internalizado que o jogo já havia acabado e não tinha mais necessidade de continuar jogando. E é por isso que eu não consigo entender quem zera o jogo mais de uma vez para poder platinar, ou aumenta muito as horas só para isso. Então, para mim não desistir do desafio, o que eu fiz? Dei um tempo do jogo e fui jogar outras coisas, assim dando um tipo de reset. E digo que ajudou. Quando voltei, consegui engatar no meu objetivo de novo. Assim, finalizando a história da plataforma férrea, partindo para o The Pale Reach, que é bem mais simples, e completar tudo foi até bem fácil. Apenas precisava quebrar 4 blocos de gelo no mapa, sendo a DLC mais fraca até então. Seguindo, completei as missões secundárias que faltavam, e peguei todos os peixes da Fronteira Nevada, faltando para mim platinar apenas os peixes da DLC de The Iron Rig e alguns peixes anômalos do jogo base. Colocando alguns covos no Pico do Diabo, finalmente capturei os caranguejos anômalos que faltavam. E, sério, esses peixes foram os que mais me deram trabalho o jogo inteiro. Depois, navegando com a rede e usando os covos em mar aberto, pesquei os últimos peixes que faltavam. Faltando apenas um, o mais difícil e raro peixe, que precisava de uma isca anômala e ainda tem a chance extremamente baixa de aparecer. Mas eu meio que usei uma trapaça de cada vez que usar a isca, fechar o jogo e abrir novamente, assim volta do último save e eu posso tentar de novo. E eu devo ter feito isso umas 15 vezes, mas finalmente o peixe apareceu. Com uma enciclopédia completa, todos os peixes e suas versões anômalas capturadas, todas as missões secundárias feitas, finalmente,
o jogo estava platinado. Minha primeira platina. E provavelmente a minha última também. Minha experiência platinando um jogo pela primeira vez foi algo misto. Foi muito bom pescar todos os peixes da enciclopédia e aprofundar muito mais num jogo que eu gosto muito. Esse desejo de gostar tanto de um jogo ao ponto de mesmo zerando não querer que o jogo acabe. E é o que move a platina. E isso é muito bom. Mas sinto que não é pra mim, entende? Teve vários momentos que eu pensei que enquanto eu jogava um jogo que eu já zerei há dias, poderia estar jogando outra coisa melhor e seguir para o próximo. Acho que se não fosse transformar isso em um vídeo, talvez eu teria desistido na hora de comprar as DLCs. Então eu me forcei para transformar isso em conteúdo para vocês. Por isso eu gostaria que apoiasse o vídeo de forma que puder, dando like e comentando. Ajuda muito. E não me refiro a não fazer conteúdo secundário do jogo, que às vezes é até melhor que o principal, mas sim se forçar a jogar o jogo para pegar todos os troféus. Virando uma obrigação, onde até mesmo aquele desejo de continuar jogando um jogo que você não quer que acabe, vira um desejo de que acabe logo. E eu realmente não consigo entender quem vive disso, com platinas muito maiores e muito mais difíceis do que Dread. Com troféus impossíveis, eu real não consigo entender o que motiva isso, pois na minha visão, tentando pela primeira vez é o que não vale a pena. No fim das contas, Dread não mudou o fato de que eu prefiro seguir para o próximo jogo da lista. Eu ainda sou o cara que prefere novas experiências, mas ele provou que quando um jogo clica de verdade, a platina não é um trabalho, é uma forma de dizer obrigado ao desenvolvedor por aquelas horas de imersão. Minha primeira platina foi no mar, no escuro, e eu não poderia estar mais feliz com isso.